Sabe, tem poucas coisas que parecem tão sólidas quanto uma convicção, né? Com certeza. Parece que faz parte da gente. Exato. É quase parte de quem a gente é. Mas o que acontece quando a gente percebe que uma dessas convicções, uma daquelas bem fortes, talvez estivesse completamente errada? E mais, né? O que leva alguém a admitir isso publicamente? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar hoje. O material que temos em mãos é um documento bem denso. É um trecho de Um Manifesto sobre a Coragem e a Covardia, do Luiz Roberto Goldstein. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar entender a cabeça de um autor que fez algo raríssimo. Ele combatia um político, o ex-presidente Lula, com unhas e dentes, e de repente veio a público e disse: eu estava errado. E é uma anatomia fascinante, porque, no fundo, o documento é menos sobre política e mais sobre, sei lá, a psicologia de uma convicção. Exato. O autor, o Botstein, ele não tá só, tipo, mudando de lado, sabe? Ele tá dissecando o próprio processo de pensamento. O título já entrega tudo, coragem e covardia. Sim. Ele usa esses dois polos para avaliar não só a figura que ele observava, mas, e aqui tá o ponto central, para avaliar a si mesmo. É um exercício de autocrítica que ele decidiu fazer em voz alta. Ok, vamos analisar isso então. Para entender a dimensão dessa reviravolta, a gente precisa voltar para o ponto de partida do autor. Ele não era um opositor qualquer. Não mesmo. Ele usa a expressão combate de forma contundente para descrever a postura dele em relação ao Lula durante os 2 primeiros mandatos. Tinha uma energia, uma militância nessa oposição. Aham. E ele se preocupa em dar um contexto para essa postura, quase uma justificativa moral. Ele diz algo como: nunca usei meu voto para favorecer um candidato, mas sim os meus valores. Em prol de uma causa em que o visse como barreira para o pior não vencer. Isso, ou seja, na cabeça dele, não era partidarismo, não era ser anti-Lula só por ser. Ele se via como um guardião de valores. O que me parece fundamental aqui é que o próprio autor nos dá a chave para entender a fragilidade dessa convicção inicial. Como assim? Ele admite, com uma honestidade assim brutal, que toda essa oposição contundente surgiu porque ele nunca havia se debruçado sobre seu histórico. Putz, Na prática, ele está descrevendo um caso clássico de viés de confirmação. viés de confirmação, explica um pouco melhor. É aquela nossa tendência natural, sabe? De buscar, de interpretar e até de lembrar de informações que confirmam aquilo que a gente já acredita. Entendi. Ele não diz que estudou o assunto e chegou a uma conclusão negativa. Ele diz que não estudou. E nessa ausência de dados, uma convicção muito forte se formou. Provavelmente alimentada pelo ambiente, pelas narrativas. Exatamente. É muito mais confortável manter uma oposição baseada no que a gente ouve do que fazer o trabalho investigativo, que é mais árduo. A jornada dele começa, então, com o desmantelamento de um viés que ele mesmo admite ter construído. Certo. Então a base da oposição era, por admissão própria, bem frágil. Mas uma convicção forte assim não desmorona do nada. Teve que haver um gatilho. Sim, um momento específico. Um momento que o forçou a questionar tudo. E o mais curioso é que não foi um argumento político nem um dado econômico que o convenceu. Não foi. Foi a observação do comportamento. O autor diz que foi profundamente impactado pela maneira como Lula reagiu a todo o processo. As acusações. Que o manifesto chama de um plano muito bem urdido e execrável. Exato. Ele passa a observar o homem, não o político. E o que ele vê o desconcerta. Totalmente. Ele lista as observações que funcionaram como marteladas na convicção dele. Ele nota que o Lula teria recebido incontáveis derrotas, mas sempre com a cabeça erguida. E ele destaca 3 qualidades que, para ele, saltaram aos olhos: dignidade, autorrespeito e uma irrestrita obediência à Carta Magna. Olha que interessante. A análise sai do campo ideológico. Completamente, vai para o campo do caráter. Isso me faz pensar, muitas vezes a gente fica preso em debates sobre políticas, sobre números, ideologia, mas o que esse texto sugere é que a percepção do caráter de uma pessoa sob pressão extrema pode ter um poder de persuasão Muito maior. muito maior. É como se a resiliência moral virasse o argumento definitivo. Exatamente. A questão que o autor se coloca, e que é o coração do manifesto, é universal. Ele pergunta:
Quantos outros, diante das iniquidades a que o submeteram, teriam a mesma atitude honrada e de desafio? Em vez de se vitimizar, né? Isso, em lugar da vitimização e do revanchismo que se esperaria como resposta mais imediata. Ele eleva o debate, vai para além de esquerda e direita. A pergunta vira outra. Vira como um ser humano se comporta quando é levado ao seu limite. E a resposta que ele encontrou naquela observação, cara, demoliu a imagem que ele tinha construído. E é aí que o espelho vira. O foco do manifesto sai da figura do Lula e se concentra totalmente no próprio autor. É um momento da epifania. E ele descreve isso de uma forma muito direta. Ele diz que constatou o óbvio, que estiver assim totalmente errado. Essa frase é de uma simplicidade que chega a ser brutal. E essa constatação vem de um exercício de empatia muito profundo. Não é só admiração à distância. Não. O autor conta que se imaginou naquela mesma situação. O que ele faria? Como reagiria? E a conclusão implícita é que talvez ele não tivesse a mesma força, a mesma dignidade. E nesse momento a admiração vira autocrítica. E essa autocrítica gera uma espécie de dívida moral. Uma dívida que ele sente que precisa pagar publicamente. Isso me intriga. Ele podia simplesmente mudar de opinião em silêncio. Por que a necessidade de escrever um manifesto, de transformar um processo interno num ato público? E isso nos leva a um conceito psicológico poderoso, a dor da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva? É. Quando nossas ações ou crenças entram em conflito direto com uma nova evidência forte, isso gera um desconforto mental imenso. O autor chegou a um ponto em que manter a antiga opinião, sabendo que ele agora acreditava ser verdade, era mais doloroso do que enfrentar a vergonha de uma retratação pública. Que interessante. Ele descreve isso como trocar o sentimento interno de vergonha pela honradez de assumi-lo publicamente. Então a retratação pública não é uma humilhação, mas um alívio. Na lógica dele, sim. É a única saída para resolver essa dissonância. Manter o eu em segredo seria, como ele mesmo diz, sentir vergonha da própria covardia. Entendi. Publicar o manifesto se torna uma opção menos cara para a consciência dele. É um ponto de honra, uma forma de se redimir, antes de tudo, perante si mesmo. Mas tem um outro elemento nessa autocrítica que é ainda mais complexo. Ele não diz apenas eu errei no meu julgamento. Ele vai além. Sim, e essa é talvez a parte mais reveladora do texto. Ele lamenta ter deixado que sua busca irrenunciável pela verdade fosse convertida em instrumento útil de exploração pelas mentes espúrias dos conspiradores de plantão. Isso é fortíssimo. É. Ele está dizendo que não só errou, mas que foi usado, que a convicção dele, mesmo sendo genuína para ele na época, serviu a um propósito maior, a um jogo que ele não compreendia. Essa é uma ideia poderosa. Não é só eu errei, mas fui levado a errar. Isso muda a dinâmica da culpa, né? Muda. Será que essa é uma forma de atenuar a responsabilidade pessoal ou é um reconhecimento honesto de como a polarização funciona, transformando indivíduos em soldados de uma causa que talvez eles nem entendam completamente? É uma tensão fascinante. Por um lado, pode ser visto como uma forma de diluir a culpa. Não só o único responsável foi manipulado. Certo. Mas, por outro lado, é uma autocrítica ainda mais profunda. É admitir uma certa ingenuidade, uma falha não só de julgamento, mas de percepção do sistema. De como as coisas funcionam. Exato. É reconhecer que, num ambiente de guerra de narrativas, nossas convicções mais sinceras podem ser transformadas em armas por terceiros. Ele está se responsabilizando por ter permitido que isso acontecesse. A culpa dele, nessa visão, é dupla: a de ter julgado mal e a de ter sido ingênuo. E com toda essa carga de autocrítica, de confissão, o texto poderia terminar aí, mas ele dá mais um passo. A jornada da meia-culpa o leva a outro lugar. Sim, o manifesto evolui. Ele faz questão de dizer que o texto não se limita ao reconhecimento de uma culpa. Ele vai além, estendendo-se a uma homenagem a muito devida. Confissão abre espaço para admiração declarada. Total. E a imagem que ele constrói para essa homenagem é a de um colecionador de vitórias improváveis que resultaram de sua obstinação e fidelidade
tenaz aos próprios ideais. A transformação é completa. É uma virada de chave total. O antigo adversário, que antes representava o pior, agora é o arquétipo da resiliência, aquele que vence contra todas as probabilidades por ser fiel a si mesmo. O foco da admiração não é a ideologia. É a tenacidade. É a tenacidade. O que nos mostra um arco narrativo muito claro, né? Ele começa com uma oposição baseada em valores, mas, como ele admite, com pouca informação. Certo. Depois vem a observação de um comportamento sob pressão que planta a semente da dúvida. E essa dúvida o leva a um mergulho doloroso na autocrítica, onde ele tem que lidar com o próprio erro e com a sensação de ter sido instrumentalizado. E, finalmente, ele emerge desse processo não como uma posição política diferente, mas com uma admiração humana por traços de caráter que ele passou a valorizar. É uma jornada intelectual e emocional condensada num documento. Ele desconstrói uma convicção para, no lugar, construir uma admiração baseada num conjunto diferente de critérios. É quase como se ele tivesse trocado a lente ideológica pela lente do caráter. Resumindo o que a gente discutiu, então, esse manifesto é muito mais que uma simples mudança de opinião política. É um estudo de caso sobre como a gente desmantela nossas próprias certezas. Vimos como o viés de confirmação pode construir muralhas e como a observação do caráter de alguém sob pressão pode ser o martelo que as derruba. E, no fim das contas, o autor enquadra o ato de admitir o erro não como fraqueza, mas como a única saída honrada, um ato de coragem. Mas isso me deixa com uma provocação final. O documento foca na coragem de reavaliar o julgamento sobre uma outra pessoa. Certo. Isso nos leva a uma questão mais ampla e talvez bem mais desconfortável. O que é preciso para a gente examinar as nossas próprias crenças mais fundamentais? Não sobre figuras externas, mas sobre as ideias, os sistemas e os valores que definem quem nós somos. Quando a busca honesta pela verdade nos aponta para uma conclusão que abala os alicerces da nossa própria identidade, confrontar esse é uma fala de convicção ou é, na verdade, o teste supremo da coragem intelectual?